Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Atreva-se ao Novo. Eu sou Vicente Esteves e hoje eu quero falar com você sobre como se preparar adequadamente para falar em público ou não sob pressão. Você vai utilizar essas dicas tanto para entrevistas, apresentações e qualquer outra coisa que você precise se preparar rapidamente para falar sobre determinado assunto. Vem, atreva-se ao novo! Você muito provavelmente já teve um caso na sua vida em que você precisou falar sobre determinado assunto do nada, sem ter tido muito tempo para se preparar. E as dicas de hoje são justamente para ajudar você a se preparar com antecedência, para que quando essas situações aconteçam, você consiga falar sobre qualquer assunto que você precisar falar. A primeira dica das duas que eu quero compartilhar, das duas abordagens de preparação que eu quero compartilhar, é muito simples, e você vai fazer isso com a maior antecedência e quantas vezes forem necessárias para você estar pronto para falar sobre determinado assunto. Vamos usar como exemplo aqui então o processo de entrevistas. Você vai ser questionado sobre processos e abordagens e metodologias e conhecimentos da sua área de atuação e que você precisa ter tudo muito na ponta da língua. Minha recomendação é que você faça uma lista em pedacinhos de papel sobre o que você precisa ter a habilidade para falar rapidamente, sem ter muito tempo para se preparar antes. Então, você vai colocar lá todos esses tópicos e vai tirando como sorteio o assunto que você precisa falar, ou a resposta que você precisa dar a respeito de determinada questão. Então, da feita que você tirou esse papel, você pega um outro papel maior e escreve a resposta para aquilo, os comentários a respeito daquele tópico, escreve em menos de 10 linhas. Você precisa escrever no máximo 10 linhas a respeito daquele assunto. E você precisa manter a coerência, você precisa ser conciso, direto e etc. Então, em 10 linhas você consegue manter isso. Terminou de escrever? Pega a câmera do seu celular e faz o seguinte, começa a ler isso. E tenha certeza de que você não vai passar de 1 minuto. Você vai exercitar este conteúdo até que você consiga falar sobre ele dentro do tempo de 1 minuto. A hora que você tiver a habilidade de falar sobre este assunto dentro deste tempo e ser completo, coerente, conciso o suficiente, você está pronto para falar sobre ele em qualquer outra situação. Isso quer dizer que você só vai utilizar 1 minuto? Não. Nos cenários reais, fora do seu período de preparação, você vai ter mais tempo, mas se você consegue, dentro de 1 minuto, consolidar todas as informações sobre aquele tema que são relevantes e necessárias, é sinal de que você consegue falar sobre isso de uma maneira muito mais tranquila e com um domínio de conteúdo muito maior quando você tem um pouco mais de tempo. Então você vai trabalhar através deste exercício a sua capacidade de organizar as respostas e os conteúdos de maneira coerente, a sua habilidade de reunir evidências para sustentar aquela situação que você está tratando, a sua proficiência em estabelecer lógicas, argumentos e, por último, a sua habilidade de ter uma resposta interessante e que desperte a curiosidade da outra pessoa na conversa a respeito daquele assunto. Então, se você consegue preparar todo esse conteúdo para responder em 1 minuto, nas outras situações você vai se dar muito bem. A segunda abordagem que eu quero compartilhar com você é quando você tiver que se apresentar para as pessoas, por exemplo, numa rede de networking, você está num evento e vai precisar se apresentar, etc., que é o discurso de elevador. O discurso de elevador, o elevator pitch, como ele é chamado normalmente, você precisa ter a habilidade de se apresentar numa viagem de elevador, do térreo até o andar onde você vai. 30 segundos, 40, 1 minuto, dependendo do tempo que você vai passar lá dentro. Então você precisa reunir informações sobre você e sobre o assunto que você quer tratar e ter a habilidade de falar sobre isso num tempo extremamente reduzido. E é óbvio que a preparação para que isso aconteça vem antes de efetivamente ter a necessidade de usar. Então você precisa, um papel e uma caneta, listar todos os tópicos que você entende que são importantes serem abordados naquele cenário. Seja
apresentando um projeto, apresentando um serviço, se apresentando profissionalmente para alguém, e aí você vai ter que reunir no papel todos esses tópicos que você quer desenvolver. De novo, sustente isso em argumentos, desde que você não consuma tanto tempo do seu discurso fazendo isso. Então, coloque esses tópicos em ordem de prioridade, porque pode ser que a viagem seja curta no elevador e você não tenha tempo de falar tudo. Então, coloque na frente os itens que são prioritários, deixe para o final os itens que podem ser ignorados se você não tiver tanto tempo, mas estruture em tópicos tudo que você precisa falar. E aí, de novo, com a ajuda do seu celular ou na frente de um espelho, você vai repetir essa conversa até que você consiga fazer dentro do tempo. E uma coisa que é muito importante é tenha um cronômetro na sua frente. Não ache que você vai falar e vai conseguir perceber quando deu 1 minuto. E sempre que tocar 1 minuto, deu 1 minuto, pare de falar. Não tente continuar para ver até quanto vai. O problema não é até quanto vai, o problema é conseguir falar tudo que é relevante dentro do tempo que você tem. Então, deu 1 minuto, parou. Da sua lista, o que foi que você conseguiu cumprir? Ficou algum item extremamente relevante de fora? Ficou. Então eu tenho que voltar, rever a forma como eu estou falando esses itens para economizar tempo, mas sem perder conteúdo, e aí eu consigo dar o meu recado dentro do curto período que eu tenho disponível. Faça esse exercício até que você consiga colocar pelo menos os principais itens da sua lista de prioridades dentro desse discurso de 40 segundos a 1 minuto. Exercite isso até que você consiga ter todo este conteúdo consolidado no seu discurso dentro do período de 40 segundos a 1 minuto. E aí você vai estar pronto para, quando a oportunidade aparecer, utilizar o seu discurso de elevador, apresentar o seu projeto, se apresentar para um possível contratante ou fazer uma rede de contatos um pouco mais prática num próximo evento que você for participar. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para outras notificações, porque toda terça e quinta a gente está aqui com conteúdo disponível para você. E não se esqueça também de nos seguir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. O link para todas essas redes está aqui embaixo nas descrições do comentário. Combinados? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação e não se esqueça, atreva-se ao novo.